E aí, monarquista, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Sou o Rodrigo Brasileiro, você está na Confederação Monarca do Brasil. Se estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, dá uma curtida, compartilha, porque isso ajuda demais a gente. Hoje é dia 11 de abril de 2020, mais um dia de quarentena, e hoje vamos falar com o cientista político, Alexandre Pouchan, sobre toda essa dinâmica do coronavírus. Deixa eu ver se o cara já está aqui, já vou mandar o convite para ele. Vou chamar o Alexandre aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí de quarentena? Sinal pra galera que tá entrando. Já chamar aqui o Alexandre. Mandar um oi pro Vitor. Opa, Alexandre chegou. Vamos. Cadê aqui o Alexandre? Fala, Jonatas. Boa noite. Boa noite pra ti. Fala, meu xará aí, Moglia. Roberta. Oi, Vitor. Que horário começou? 9h06. E aí, Alexandre? Isso. Como é que você tá, cara? Tá dando. Tua conexão tá boa? Alexandre, tira o que tiver de conexão, televisão, computador, para ficar no celular, cara, porque a sua conexão não está entrando. Tá, peraí, deixa eu ligar o computador então. Vê se. Tá ruim, Alexandre. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fechar e vou te chamar de novo. Enquanto isso, você vai tirando o Wi-Fi da televisão, computador, e deixa só no celular, tá bom? Tá, eu vou desligar lá. Tá. Valeu. Remover aqui o Alexandre e já volto com ele. Pessoal, o que vocês estão achando aí de toda essa dinâmica aí do coronavírus? Isso que eu vou conversar com o Alexandre, que é cientista político. Ele vai dar um olhar mais técnico sobre algumas coisas que estão acontecendo. Preparei aqui a minha colinha para essa live de hoje, para a gente falar do coronavírus. Além da minha colinha, tem essa cola aqui do Up to Date. Quem é médico sabe do que eu estou falando. E já vou chamar aqui o Alexandre. Vou chamar o Alexandre aqui. Vê se melhorou, Rodrigo. Agora eu tá melhor lá. Tá melhor, cara. Tô dando umas falhadas, mas tá melhor. Ok. Porque senão eu vou ter que desligar o Wi-Fi e usar o do telefone para ver se melhora. Deixa os dois, cara, porque vai alternando o que tiver mais rápido. Porque eu te vejo aqui perfeitamente e te escuto perfeitamente. Mas a sua voz está dando umas falhadas, cara. Tá. Deixa eu tentar, então, desligar o... Tira o Wi-Fi do computador. Tá melhor. Agora tá melhor. Só a internet da Claro. Ah, tá. Então, pessoal, a gente já começa a live aí com uma notícia que já viralizou, né? Dom Antônio teve alta, galera. Eu vi. O movimento tá assim, cara, tá em ebulição, cara. Realmente a gente está muito feliz com a alta dele. E que bom, né? Ele teve a infecção pelo coronavírus, conforme anunciou o príncipe Dom Bertrand, e hoje a live é para a gente falar do coronavírus, mas sobre o aspecto mais político. Então,
Eu vou usar minha colinha aqui para a gente fazer uma pequena revisão do que aconteceu desde de fevereiro de 2020 até o que está acontecendo hoje. O Alexandre, como é cientista político, ele vai dar aí uma analisada em algumas coisas que estão acontecendo. Então, em 5 de fevereiro de 2020, o médico chinês Li Weiliang, ele fez um alerta sobre uma possível epidemia lá na cidade de Wuhan, e a polícia foi na casa dele ordenar que ele parasse de fazer aquelas notificações. Posteriormente, o governo chinês ele admite falha na resposta à epidemia, que se transformou numa pandemia. Pandemia é o conceito quando uma epidemia ela se espalha para mais países e continentes, até que a gente chega aos dias atuais com essa polêmica da quarentena, se tem que ser uma quarentena horizontal, se tem que ser uma quarentena vertical. E é que chegamos à possível solução do problema, que é a cloroquina. Já tem estudo sobre a cloroquina aqui nessa revisão para vocês. A cloroquina já se mostra como uma possível opção. Vários estudos estão surgindo. Ainda não é aquela coisa da mais alta evidência, mas até o momento é o que mais tem evidência. Então, algumas coisas curiosas surgiram em relação à cloroquina. Primeiro, foi o secretário de Saúde de São Paulo, Davi Wipe, que foi infectado pelo coronavírus, ele se recusar a falar sobre o seu tratamento. Eu, como médico, vejo que não há nenhum problema. Não é uma doença estigmatizante, como seria, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, um HIV, uma sífilis, que talvez possa causar algum tipo de constrangimento se falar abertamente. Não é uma doença que tem essa natureza. Depois, o portal Terça Livre divulgou uma receita dele, no qual ele se autoprescrevia a cloroquina. E agora está aquela briga, quem quer ser o pai da criança. Temos o Dória aí já querendo fazer um controle através de aparelho móvel do deslocamento das pessoas. Temos também aqui o Wilson Witzel, hoje fazendo uma live no Twitter com o deputado Pedro Paulo, aquele mesmo que foi acusado de ter batido na ex-esposa 2 vezes. Curiosamente, agradecendo o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pela ajuda do governo federal. Até onde eu entendo, o chefe do governo federal do executivo não é Rodrigo Maia, é Jair Bolsonaro, gostando das pessoas dele ou não. Então, achei esse agradecimento direcionado a Rodrigo Maia um tanto quanto atípico. E estamos aí com toda essa salada. Alexandre, diante dessa salada, que tem tanta coisa para falar, o que você escolhe começar? Olha, a questão... Vamos começar pelo Pedro Paulo. Pedro Paulo Porrada? O Pedro Paulo, que é o... Que foi acusado de ensinar porrada na mulher. Ele é o relator, né, de uma emenda que está no Congresso. Por isso que o Witzel estava agradecendo ao Rodrigo Maia, porque existe uma briga, porque o governo mandou, em nome do ministro da Saúde, mandeta um projeto de lei para ajudar os estados por causa dessa pandemia. Só que o Rodrigo Maia achou que o projeto de lei é muito a longo prazo, tem muitas contrapartidas, quando, por exemplo, obriga que os estados façam privatizações, cortem gastos. E aí, o Rodrigo Maia não gostou desse projeto e enviou um projeto de lei que ele está propondo uma negociação com o presidente e os seus líderes, de que não tem exigência, quer dizer, a única exigência é que os estados não dêem aumento aos servidores. Não precisa reduzir gastos, não precisa privatizar nada. O único que se obrigou a fazer isso foi o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele já tinha entrado no regime de recuperação fiscal, que é um acordo do governo Bolsonaro com os estados, em que o estado, ele, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, em cima de juros e mora e multa, tirou 13 bi.
das despesas do Rio de Janeiro, né? Aliviou em 13 bi a dívida do Estado do Rio de Janeiro, em troca de entrar no regime de recuperação fiscal, mas aí vai privatizar a SEDAI, né? Reduzir custos, não aumentar salários, etc. e tal. Então, o Pedro Paulo, ele é o relator, ele é a pessoa mais importante, né, porque o relator é a pessoa mais importante. E aí o Pedro Paulo estava ontem com o Witzel conversando sobre isso, sobre como que eles iriam fazer. E aí o Rodrigo Maia está propondo ao governo que os estados possam pegar emprestado até 8% da sua receita corrente líquida, que é uma sigla, né, contábil, que significa todas as receitas que o Estado recolhe, né, contribuições patrimoniais, industriais, agroserviços, deduzido das transferências constitucionais. Então, eu posso pegar até 8% dessas minhas receitas, alguns estados vão chegar a 55 bi, e eu vou só pagar ao governo federal a partir de dezembro desse ano. Então, presta atenção. Os governos estaduais e as prefeituras, por conta própria, resolveram parar a economia dos estados e municípios, e agora quem vai pagar a conta é o governo Bolsonaro. Mas só que como o governo Bolsonaro não tem dinheiro, significa o quê? Que quem vai pagar a conta é a sociedade. Porque o governo não produz dinheiro. O governo pode imprimir papel moeda, mas o dinheiro é da sociedade. E aí, eu estava aqui com um papelzinho na mão. Niterói, vou dar um exemplo de Niterói. Eu tive lá em Niterói outro dia. Niterói, por causa de 5 mortes, paralisou uma cidade de 500 mil habitantes. Aí você vai me perguntar, e o isolamento, você é favorável ou é contra? Bom, eu sou contra porque eu sou um liberal, então a minha regra a minha liberdade individual é inegociável. Eu não negocio minha liberdade individual, meu direito de ir e vir, por nada. Agora, porque existe uma correlação de poder entre o Estado e o cidadão. Toda vez que você cede um direito a alguém, você enfraqueceu. Na hora em que você cede o direito ao Estado, dele te dizer se você vai sair de casa, se você não vai sair de casa, se você vai abrir o seu comércio, se você vai abrir o seu escritório. Depois vem aquela pergunta, será que o Estado vai te devolver quando você pedir de volta? Então, esse é um risco, que você não sabe o que vai acontecer. Está todo mundo em casa, todo mundo desarticulado, né? Aí chegou no tema do Dória, né? Uhum. Que você me perguntou. O Dória rastrear o celular das pessoas. Isso é uma invasão de privacidade. Como que o Estado vai entrar no meu celular para rastrear onde Alexandre, eu estou? antes da gente entrar nessa seara aí do Dória, eu só queria fazer uma pergunta. Nesse projeto de lei, tem 2 projetos, pelo que eu vi, o do Bolsonaro e o do Maia. O Bolsonaro pressupõe algum grau a mais de responsabilidade fiscal. E o Maia... Isso, contrapartida. Nesse caso, esse não aumento dos servidores, seria só os servidores do Executivo ou inclui também a magistratura e o Legislativo? Então, são todos os servidores. Você não pode dar aumento para nenhum Nem servidor. Nem para juiz? Hoje? Não, o Estado não pode. O Estado fica proibido de dar aumento para qualquer servidor, porque isso isso implica em custo. Então, assim, é a contrapartida do Estado. O Estado ele vai ter a dívida relaxada, o Estado vai ter a dívida prolongada, mas em contrapartida ele não pode dar aumento para ninguém. Você acha que os juízes vão chiar muito, cara? Porque juiz gosta de um aumento, né?
Mas aí eles criam um auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio chapéu. Eles sempre dão um jeito Mas assim, nesse projeto não prevê que auxílios sejam também proibidos? Olha, eu vou te ser sincero, eu não conheço a esse grau se, se entra Entendi, nesse pressuposto de auxílios. Não tenho como te afirmar isso. entendi. Mas assim, em geral, eles falam de uma maneira genérica, né? Você não pode dar o aumento ao servidor, como contrapartida, vai ter que reduzir gastos, vai ter que privatizar. Em geral, eles não chegam nessas Entendi. pormenores, né? A lei ela tenta tratar do ambiente mais universal, Mas, não os casos específicos. entendi. Mas no caso, o outro projeto do Maia não prevê tanta. E eu coloquei aqui, pessoal, o tema da live é o uso político do corona. Desculpa, pessoal, esqueci de colocar. Com Alexandre Puxan. O Cleiton estava perguntando, né? A gente está falando agora exatamente da questão de- da, dos gastos do Estado, dívida pública e acordo com o Rodrigo Maia para você viabilizar os estados, porque assim, pelo que eu estou vendo, pelo que está no projeto, então, Cleiton, para você se ligar que chegou agora, é são 3 meses de paralisia dos estados. Eu estava fazendo as contas aqui no Rio de Janeiro, antes de entrar. O Rio de Janeiro arrecada 4,5 bi por mês. Então, se o Rio de Janeiro ficar parado 3 meses, ele vai deixar de arrecadar 13,75 bi. Então, isso significa que que por causa dessa paralisia geral, né, a nossa arrecadação geral é em torno de 55 bi. Eu fiz a projeção do ano de 2020, trabalhando em torno de 55 bi a arrecadação do Rio de Janeiro. Então, você vê, você abandonar 13 bi foi tudo que o governo estadual renegociou com o governo federal, no regime de federal, que foi o acordo que eu falei há pouco tempo. O que o Estado do Rio vai ter que privatizar, vai ter que deixar de dar aumento, vai ter que gerar custos, reduzir custos. Ele fez tudo isso para entrar num acordo com o governo federal para economizar 13 bi. Ele acabou de jogar os 13 bi fora quando ele paralisou o Estado. Tudo bem que o Estado vai arrecadar alguma coisa, não vai ser 100% de Vai ser zerado. paralisado, mas assim, veja que a decisão política ela é muito cara. Você abrir mão digamos que não seja 13 bi, digamos que seja 10 bi, você abrir mão de 10 bi de arrecadação é muito dinheiro. Alexandre, aí a gente estava entrando na questão do Dória, que agora ele vai monitorizar as pessoas pelo celular, e você estava fazendo uma. Você acha que isso é uma medida correta? O que você acha? Olha, assim, dentro do meu mundo, do mundo da ciência política, dentro do mundo do liberalismo, isso é um crime, porque significa que o Estado está controlando você em todos os seus passos. Foi aquela grande celeuma que você lembra assim que o governo Bolsonaro tomou posse. A China convidou alguns deputados do PSL para irem conhecer o programa de reconhecimento facial. Quer dizer, você coloca câmeras na cidade inteira, você liga essas câmeras a um sistema de reconhecimento facial atrelado ao reconhecimento de geolocalização pelo celular da pessoa. Aonde que ficou a sua liberdade? A sua liberdade de ir e vir já foi aviltada pelo governador. Você não pode ir à praia que você é preso. Você não pode entrar em Niterói porque você tem que dar satisfação do que você vai fazer.
Quer dizer, o seu direito constitucional de ir e vir já foi atingido. E agora, além de eu não poder ir, além de eu não poder trabalhar, aonde quer que eu vá, o governo está me rastreando. Então, assim, se isso não for socialismo, eu não sei como é que é o nome disso. Ô Alexandre, você acha que essa epidemia do coronavírus, que é um problema real, né, no mundo inteiro, mas você acha que ela está servindo assim de um escudo para, na verdade, desejos mais profundos verem à tona de uma maneira disfarçada, desejo de controle, desejo, por exemplo, desejo de gastos sem o controle da sociedade? Por exemplo, o Whitson, não sei se eu cheguei a anotar aqui, eu acho que ele fez ele já gastou mais de 1 bilhão em obras sem licitação, em obras ligadas ao coronavírus. E teve essa Sim. questão do Dória querendo fazer o controle dos passos da pessoa. Isso, para mim, eu fiquei assim, realmente muito abismado, né? Você acha que esses são desejos de controle de poder mais obscuros que estão vindo à tona aí com uma justificativa da epidemia? Sim, sem dúvida, existe um projeto de esquerda, que todo projeto de esquerda, ele é de controle social. Isso aí é indiscutível. Não tem como você discutir com a história. É só você olhar, a União Soviética dividiu a Alemanha com um muro. Então, assim, a Coreia do Norte hoje é dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Uma é socialista, comunista, o outro é capitalista. Então, o sonho de todo ditador, o sonho de todo aspirante a ditador é o controle social. E o controle social, antigamente, era um controle mais pelas armas. Então, você botava soldados, fazia cercas de arame farpado, e quem ultrapassasse a fronteira, você atirava, que é o que acontece hoje na Coreia do Norte. Existe um pedaço que ele é cercado com atiradores. Se você correr para ir para a Coreia do Sul, você é alvejado, né, e tem que rezar para conseguir chegar vivo na Coreia do Sul. Agora, hoje em dia, o controle social se dá por outros meios. Toda vez que você entra na internet, existe um programa chamado Squid, em que tudo que você faz na internet, o seu provedor de acesso à internet sabe. Se eu pegar um log, né, que é o registro do sistema, eu consigo ver todas as páginas que você entrou, tudo que você pesquisou no Google. Então, você pelo telefone celular, se ele estiver ligado, você rastreia onde a pessoa esteve. Com o reconhecimento facial, caso você instale esse programa, você vai olhar as pessoas na rua. Se tiver alguma pessoa que tenha cometido algum crime, você pode fazer um alerta ao sistema de segurança. Com o controle de rastreamento de placas, quando o carro passa por um pedaço da cidade que tenha um radar, eu já consigo ver se aquela pessoa tem multa, se ela tem dívida, eu já posso acionar automaticamente um controle. Então, o controle social hoje se dá por meio de eletrônico. Então, hoje é muito mais fácil para o Estado controlar você e a sua vida, a sua privacidade, do que era antigamente. Antigamente eu tinha que colocar um policial disfarçado para seguir você. Agora eu não preciso. Né? Até porque as pessoas publicam coisas no Facebook, publicam coisas no Instagram, publicam coisas no Twitter. Se eu seguir o Twitter, Instagram e Facebook da pessoa, eu consigo saber mais ou menos o que ela faz, aonde ela gosta de ir. Então é muito mais fácil você rastrear e com o telefone. Então, assim, o controle social é o sonho de todo o Estado ditatorial, né? De todo... Outra coisa... Desculpa. E hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Outra coisa, a gente fazendo mais uma análise política desse coronavírus, não é tão... A posição do Dória em relação ao governo Bolsonaro
deixando claro aqui que a gente não está defendendo ou atacando o governo Bolsonaro, ou atacando o governo Dória, ou Witzel. A gente está fazendo aqui uma análise. Notoriamente, o Dória, embora ele tenha eleito ali no cometa do Bolsonaro, né, na raba do Bolsonaro, né, tinha até aquele neologismo, Bolsodória, ele rompeu com Bolsonaro. O Witzel também, que foi eleito muito nessa onda do Bolsonaro, também já está aí demonstrando alguma animosidade, dando algumas alfinetadas no presidente. Você acha que eles estão usando essa questão do isolamento? Por exemplo, quando o Bolsonaro quando ele fez o pronunciamento contra o isolamento total, houve muita crítica do Witzel, que já está flexibilizando o isolamento no norte. Você acha que eles estão querendo provocar uma crise para depois jogar no colo do Bolsonaro? Só para complementar o raciocínio, hoje teve um Twitter do Luiz Felipe, que ele falou o seguinte: querem aumentar crédito sem fazer controle fiscal. A ideia original não era essa. Há risco de aumentar a impressão de papel moeda. Você acha assim que eles estão um pouco articulando assim com uma cara de bom moço uma crise para depois jogar para o governo, assim, olha, o Estado está falido, não tenho como te pagar, e isso acaba levando uma demanda para a União? O que você acha? Olha, eu vou citar o Rodrigo Maia, ipsiliteris. Lá na frente não é relevante nesse momento. O importante é que o governo utilize todo o caixa guardado para superar a crise. Ele falou isso na Rádio Band. Então, lá na frente não é relevante nesse momento. Ele está fazendo uma oposição ao projeto do Bolsonaro, que era um projeto de longo prazo, que previa cortes de gastos, né? Tudo que o Luiz Felipe está falando. O importante é que um governo utilize todo o caixa guardado para superar a crise. E depois... Imagina o seguinte... assim, usa agora e depois que se foda? É isso que o Rodrigo Maia falou. Que se foda. Depois é depois. O importante é agora. Pensa o seguinte, esses momentos de crise são importantes porque você, quando tem uma situação de calamidade pública, você pode contratar sem licitação. O pesadelo de qualquer administrador público é a Lei 666, que é a lei das licitações. Então, na hora em que o Cleiton perguntou se o governo pode usar as reservas internacionais para combater a crise. É o que o Bolsonaro acabou de pedir, autorização, porque nós temos 300 bi dólares em reservas cambiais. Então, você, teoricamente, pode queimar. O problema todo você queima essa reserva. Vou dar um exemplo. Imaginando que a pandemia vai durar 6 meses. Aí, a pandemia dura 10. Acabaram as suas reservas. E agora? Como é que você faz? Então, assim, o que eu estava voltando a falar, o meu ponto, é que eu acho muito problemático você parar um estado, entendeu? Por exemplo, parou Niterói por causa de 5 mortes. Parou o Rio de Janeiro por causa de 155 mortes. Parou São Gonçalo por causa de 4 mortes. São Gonçalo é o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Então, o preço econômico disso é muito caro. Eu entendo que ninguém quer que as pessoas morram. Mas, assim, o administrador público ele tem que fazer uma relação entre o custo. Assim, será que eu não poderia, por exemplo, botar as pessoas trabalhando para continuar essa arrecadação? E com essa arrecadação positiva, aí sim eu custear mais hospital, mais remédio, mais leito, né? O Maracanã, né? O Lula falou que era um absurdo brasileiro achar que tinha que construir o hospital criticando os estádios da Copa do Mundo. Tá aí, agora os estádios têm um hospital dentro. Você acha que o Lula tinha razão nessa ponderação? Não, claro que não.
Porque você vê, agora estão transformando os estádios em Então, ele não tem hospital, razão. em campo de Fez guerra. estádio, o pessoal jogou futebol, agora faz hospital de campanha. Exatamente. Então, quer dizer, você se coloca numa situação muito delicada em que você para o país, quando você tem medicamento, né, a cloroquina, você tem um medicamento que pode ajudar, né, e você tem recursos, as pessoas teoricamente saudáveis, que são as pessoas mais jovens, que não são tão afetadas, poderiam estar trabalhando para diminuir o impacto na arrecadação, o impacto na vida social. Você tem, né, dentro os psiquiatras falam dos riscos de isolamento social, solidão, depressão, suicídio. Olha o preço que a gente está pagando por 5 mortes, por 100 mortes, coisa que você entra em 10 operações da polícia, tem esse número de mortes até mais. Alisson, Então, assim, vai, continua. é, Eu já quero falar da cloroquina. é um preço muito, é um preço caro. Aí cabe ao governador, cabe ao prefeito, pensar o seguinte: eu vou salvar 155 vidas, mas em compensação eu vou levar à falência do Estado, e aí depois ele não vai pagar o salário dos servidores públicos, não vai pagar o salário dos aposentados, e essas pessoas vão morrer de fome, vão morrer por falta de remédio, por falta de comida. Quer dizer, o administrador público ele precisa ter um pouco de racionalidade econômica também, né? O Bolsonaro ele tenta chamar atenção para esse aspecto, a relevância de se levar em conta o caos financeiro que isso pode causar. Deixa eu te... Só uma coisa que eu queria falar, antes da gente falar do Davi Wip, essa aqui é uma revisão do Up to Date, que gentilmente está liberando para todos os médicos um acesso gratuito temporário. Claro que nisso eles fazem um jabá e depois cobram, mas pelo menos assim está sendo muito útil. E ele fala de algumas opções terapêuticas para uso nesse novo coronavírus. Aí fala assim, tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina inibe a atividade do coronavírus, da síndrome respiratória, embora a hidroxicloroquina pareça ter uma atividade mais potente. O número de clinical trials estão em estudos na China para avaliar o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina para a Covid-19 e outros estudos estão surgindo. Até o momento, relatos de amigos meus que estão tratando pacientes com Covid-19 é que os resultados estão sendo promissores, né? E tivemos aí um paciente luxo, Davi Wip, ele, se não me engano, ele é secretário de saúde de São Paulo, né? Ele não é o secretário de saúde, ele é o líder da área de infectologia. Líder da infectologia. Mais uma pessoa pública, que usou a cloroquina Isso. E não quis revelar. Assim, sim, como ser humano, eu tenho a minha avaliação sobre isso. E como cientista político, o que você acha o papel de uma pessoa pública que tem um peso e aí, por um lado e por outro, querer omitir um tratamento de uma... Assim, digamos assim, o sigilo médico ali já havia sido quebrado, o pessoal já sabia que ele estava com a Covid-19 e não é uma doença estigmatizante. Falando, não é se dizer que está com AIDS, que é uma doença que possa causar algum constrangimento pela sua via de transmissão. Politicamente, o que você analisa da postura dele? O que você acha que ele quis com isso, com essa negativa? Que ficou ridículo para ele. Porque como o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele vinha defendendo esse remédio, tanto é que virou dentro das redações, né, aquela piadazinha que era o remédio do Bolsonaro, e que com aquilo ali tudo ia se resolver. Na hora em que os estudos se mostram que a cloroquina funciona, você estaria... É como se dissesse, o Bolsonaro pudesse dizer, tá vendo? Ó, desde o início eu disse que poderia usar, que melhorava, e vocês disseram que não, e agora vão ter que dar o braço a torcer. Né? Teve até uma colunista do Valor Econômico que falou isso, né? Que o Bolsonaro estava cantando essa pedra há muito tempo,
todo mundo criticou o Bolsonaro, e agora está se mostrando realmente que funciona, e aí ninguém quer dar o braço a torcer dizendo que o Bolsonaro estava certo em relação ao uso desse medicamento, né? Era igual aquela piada que faziam com aquele que o Bolsonaro na campanha eleitoral só falava do, como é que era? Aquela coisa que tem lá em São Paulo Só estava em São Paulo? Bauru? Não, aquele Bauru? negocinho, tipo, Bauru? o minério que tinha. Bauru? Não, o minério que tinha em São Paulo, que Crack? era que o Bolsonaro ficava É dizendo. crack que você está falando? Cracolândia? Não, não. É o minério que tem Estou lá fazendo assim, estou achando que é Cracolândia, cara. Não, não, é o minério que tinha lá em São Grafeno. Paulo, e aí. Não sei se é grafeno ou É o grafeno. grafeno. Aí tudo que o Bolsonaro falava de grafeno, e as pessoas diziam que ele era o candidato grafeno. E aí virou também o presidente cloroquina. E aí todo mundo virou deboche, né? O deboche que cloroquina, cloroquina, cloroquina. E agora a cloroquina está dando resultado, e aí as pessoas não querem dar o bônus para ele. Aí o que o Dória fez? O Dória chamou o Davi, o IP, e falou: não, não, nós já estamos recomendando o cloroquina para os pacientes mais graves do Covid, e caso seja recomendado por um médico, pode dar nos casos mais simples. Por quê? Agora eles querem usar a cloroquina a favor deles. Porque a campanha eleitoral está muito antecipada. Eles já estão. Eu estava vendo aqui um debate entre o Boulos, a menina do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome, foi candidata a vice do Haddad. Eles já estão discutindo o pós-Bolsonaro. Eles já estão considerando que o Bolsonaro ou vai cair, não agora, porque agora não teria apoio da sociedade, mas daqui a um ano e meio, ou que ele não vai se reeleger. A esquerda está trabalhando, Manuela, obrigado. Ferpa, alguma coisa, não consegui ler o resto. É a Manuela Dávila. O Haddad, Manuela Dávila e o Boulos. Eles já estão considerando o pós-Bolsonaro. O Lula já foi no jornal dizer que a esquerda já tem que pensar depois do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não pode continuar como político. Então já teve até um jornal pan-americano lá dizendo que o Lula está querendo dar um golpe, criando uma instabilidade política para se criar um golpe. Ainda não se tem apoio popular para fazer o impeachment dele. Mas assim, você não pode perder isso de vista, você está entendendo? Porque eles precisam que o Bolsonaro não se reeleja. Eles precisam que o Bolsonaro não fique no poder. Para que eles possam continuar o projeto deles. Dando uma aqui de Rede Globo, vou incorporar a Rede Globo agora. Consultando os especialistas, no caso, o especialista que é você, se a gente puder fazer uma projeção do futuro, você acha que o Bolsonaro apoiaria o Rodrigo Maia novamente à presidência da Câmara, ou você acha que agora ele apoiaria outro nome? Isso é uma outra disputa que está em jogo e que ninguém está falando. Na hora em que o Bolsonaro aponta para o Osmar Leitão como possível ministro da Saúde, ele é do PMDB. O atual ministro da Saúde é do DEM. Então, você veja que se eu tiro o DEM do ministério, tiro um ministério do DEM e dou para o PMDB, é como se o Bolsonaro tivesse trocando a base de sustentação. Quer dizer, provavelmente você pode ter, não é provável, né? Você pode ter um candidato vindo do PMDB para presidente da Câmara. Então, você acha que o Bolsonaro faria a mesma jogada que o PT? Porque o PT também começou a se aliar ao PMDB.
Você acha que o Bolsonaro também ele buscaria esse apoio com o PMDB, sabendo que o PMDB muda de personalidade com muita rapidez? Bom, mas essa mudança de personalidade pode ser favorável a você. Ele, como governo, ele tem que pensar o seguinte: quantos votos tem o PMDB na Câmara e no Senado? Isso pode me ser útil? Se for útil, se for mais do que eu DEM, se o líder conseguir, porque o líder do governo no Senado já é do PMDB. Um dos líderes do Senado já é do PMDB. Então você tem que entender o seguinte: existe uma disputa dentro de poder, dentro do governo. Entendeu? Então são várias brigas que você tem, tanto na esfera federal pelo controle do executivo, quanto dentro da esfera legislativa pelo controle da Câmara e pelo controle do acesso aos cargos do governo Bolsonaro. Porque como o governo Bolsonaro tem muito técnico, você retirou o espaço político nos ministérios. Então, o que tem de espaço político ali vai ser disputado a dente. Então, isso é uma questão que deve ser levada em conta também. A briga dentro do Congresso pela uma fatia do Ministério, porque o Ministério da Saúde controla milhões e milhões e milhões e milhões, óbvio. Se você tem um ministério, você tem secretários, você tem líderes de organizações, líderes de hospital, diretores, milhares de cargos, e isso é controle de máquina pública. Então você tem que Alexandre, levar em conta que essa briga é uma briga de peixe grande, não é uma briga pequena, não. Fala. continuando, desculpa, continuando aí no estilo Rede Globo, segundo os especialistas, pós-crise do coronavírus, você acha que o Witzel sai fortalecido ou enfraquecido? Olha, até então, eu não vou te falar no futuro, mas eu vou te falar que até então ele está se fortalecendo. Witzel, Até, ele está se fortalecendo. Acabei de ler uma pesquisa em que, nas classes mais altas, a postura dele está sendo bem vista. Então, na classe mais baixa, não em função da postura de política pública em relação à segurança. Essa coisa dele de invadir comunidade, dando tiro, e todo dia tem operação em comunidade, isso não está sendo bem visto pela classe mais baixa. Mas pela classe mais alta, a postura dele em relação ao coronavírus está sendo positiva. Dória. Então, assim, Não, pode termina falar. aí, que eu já emendei um outro nome. Posso falar? O Pode? Dória, você acha que o Dória sai fortalecido ou sai enfraquecido? Olha, eu não li nada sobre São Paulo. Então, assim, eu não tenho como te afirmar. Mas, assim, é bem provável que ele esteja sendo beneficiado porque houve uma campanha muito grande a favor do isolamento. Então, na hora em que você vai na televisão, diz que, olha, eu estou salvando vidas, esse discurso ele cola muito bem. Agora, a gente vai ter que ver quando vier a crise econômica. Porque aí, quando vier o impacto financeiro da crise, na classe média principalmente, porque a classe mais baixa mora em invasão, mora de aluguel não, mora em comunidade, então não paga casa própria, não paga aluguel, tem conta de luz de graça, ou tem gato net, barará, parará, parará, tem umas vantagens, desconto na conta de luz. Agora, a classe média, ela vai cair direto, né? Porque na hora em que você perde o emprego, e você tem que pagar a casa, e você tem que pagar a luz, e você tem que pagar tudo. Então, assim, quando esse impacto financeiro chegar, aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque pode ser que o impacto não seja muito agradável para quem está no poder, Entendi. entendeu?
Porque, por enquanto, as pessoas estão anestesiadas com a questão do isolamento e salva-vidas. Né? O que o Rodrigo Maia falou. Futuro é o futuro. O agora é salvar vidas. Então, agora as pessoas não estão pensando no futuro. Agora as pessoas não estão pensando no risco econômico das suas próprias vidas. Alexandre, Agora, o Bolsonaro ele está indo muito contra a corrente, né? Até várias sociedades médicas, por exemplo, quando ele fez o primeiro pronunciamento relativizando o isolamento social, a Sociedade Brasileira de Infectologia manifestou uma ponderação em relação ao discurso dele, e, enfim, ele está indo contra vários organismos, até organismos científicos, que teoricamente são quem tem mais conhecimento técnico sobre o assunto. Você acha que, após essa epidemia do coronavírus, você acha que o Bolsonaro ele sai fortalecido ou ele sai enfraquecido? Então, assim, cara, você está falando na Rede Globo. Você pode falar qualquer coisa. Sim. Pode falar qualquer coisa. Você está na Globo News. A impressão que passa é que, independente do que o Bolsonaro fizer, vão queimar sempre a atitude dele, condenar a atitude dele. Então, é mais fácil você manipular contra o Bolsonaro do que a favor. Porque vão dizer que ele não tem liderança, vão dizer que ele foi fraco, porque ele queria que as pessoas trabalhassem. O Supremo foi contra, o governador foi contra. Você vê, o Supremo disse que ele não pode ordenar as pessoas voltarem a trabalhar e que os governadores são autônomos, os prefeitos são autônomos, e, no entanto, ele vai ser obrigado a pagar com essa conta. Você está entendendo a jogada política? Eu sou contra as pessoas pararem de trabalhar, então eu fico mal com a população, mas eu vou ser obrigado a pagar. E aí, na hora em que eu sou obrigado a pagar, eu vou ter que, de alguma maneira, ou arrecadar mais, ou aumentar impostos, ou deixar de investir, porque dinheiro não nasce. E aí, quando vier a crise fiscal, de, por exemplo, aumentar o imposto, vai cair sobre quem? Sobre o presidente. Vão dizer que foi o presidente que não teve controle fiscal. Então, é muito mais fácil. O cenário, digamos assim, o cenário é totalmente favorável, é totalmente desfavorável ao Bolsonaro. É totalmente favorável aos seus opositores. Agora, por enquanto, 57% ainda apoia o Bolsonaro. Né? Pela última pesquisa que eu vi, 57% ainda apoia o Bolsonaro, mesmo que 40% seja contra a postura dele. Então, assim, pelo visto, ele ainda não foi muito prejudicado, porque 57% é praticamente o que ele teve de votação. E agora... Então, assim, então as pessoas, mesmo que votaram nele, não questionam a postura dele, mas ainda apoiam ele. Entendi. Entendeu? E a emissora que eu trabalho, Rede Globo de televisão, você acha que ela sai fortalecida ou enfraquecida? Eu tenho um vídeo teve até um vídeo que viralizou acho que foi em São Paulo, um moleque pegou o microfone e falou: a Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Eu vejo que isso tá se mantendo de uma maneira bem firme, entendeu? Por exemplo, o Dória, ele bateu o pé que ia ter que ter isolamento, hoje teve protesto que não ia ter isolamento coisa nenhuma. Então, eu vejo, você acha que a Globo ela sai fortalecida ou que a Rede Globo ela sai enfraquecida até por ter perdido o verbo estatal? Tem outras fontes de concorrência. O Terça Livre é uma concorrência da Rede Globo, na forma de informação. O que você acha? Entrou a CNN agora, né? Querendo ou não querendo, é mais uma concorrente. A internet é uma grande concorrente da Rede Globo, porque a internet democratizou o acesso à informação. Antigamente, toda a nossa informação era via Rede Globo, era via jornal.
E hoje em dia você tem milhares de fontes. Hoje em dia você vai na agência de notícias e lê a notícia. Ou então você vê o fato, quer dizer, o Bolsonaro está no jornal G1 hoje, que o Bolsonaro meteu a mão no nariz e apertou a mão da mulher. E o Bolsonaro não meteu a mão no nariz, ele com o antebraço passou no nariz e cumprimentou. Mas no jornal está dizendo que ele meteu a mão no nariz e apertou. Então, assim, essas manipulaçõezinhas da Globo, né, estão queimando a Rede Globo. Mas ela não tem outra opção. Você tem que entender o seguinte, o rato, quando está acuado, ele ataca. Se você der um espaço para o rato fugir, ele não vai te atacar. Mas se você encurralar o rato, ele vai te atacar. Então, assim, a Rede Globo está encurralada, né? Porque o Bolsonaro fez campanha contra a Rede Globo, disse que ia tirar dinheiro, verba pública da Rede Globo, e tirou. Então, a Rede Globo está mais ou menos quanto que o Bolsonaro tirou da Rede Globo? Ou não? Olha, a Rede Globo ela arrecadava em torno de 50% de uma audiência de 30%. Então, eu não sei em termos de cifras, de números de cifra, mas assim, ele tirou em torno de 20% da receita da Rede Globo. É uma grana, né? É uma grana. Você imagina que a Rede Globo movimenta bilhões. Você perder 20% é muito dinheiro. Então, assim, a Rede Globo, ela quer de novo ter o patrocínio da Caixa, patrocínio do Banco do Brasil. Né? Era a Caixa Econômica que patrocinava o Jornal Nacional. Na hora em que você tira o apoio de uma Caixa, é uma verba muito grande. Né? Então, por isso que a Rede Globo demitiu, reduziu o salário de ator, de jornalista. Alguns jornalistas não aceitaram, ou saíram, alguns atores não aceitaram, saíram. Então, assim, o dinheiro é a mãe de tudo, né? É a mãe de tudo, porque se você não tem dinheiro, como é que você paga as contas, né? Como é que você mantém a máquina funcionando? Então a Rede Globo, ela não tem mais opção. Ela não tem mais opção. Ela não vai agradar o Bolsonaro e o Bolsonaro vai voltar a anunciar na Rede Globo, você está entendendo? Ela precisa que ele saia. Ela só tem uma opção, que ele saia. Você acha que a Rede Globo ela sai fortalecida dessa crise? Olha, lembra assim, você é especialista na Rede Globo. Eu sou especialista. Se eu fosse dizer assim, ela, de alguma maneira, junto com as outras mídias, saíram fortalecidas, elas estão fortalecidas sim, porque ela pôs todo mundo em pandemônio. Ela pôs todo mundo neurótico. As pessoas, tem gente que não sai de casa faz 20 dias, 30 dias. Então, eles conseguiram criar, porque é igual a novela, né? Você começa, uma doença que vem de longe, uma doença está chegando, a doença está matando, a doença mata milhões, as pessoas estão mortas no meio da rua. Você criou uma loucura, uma histeria generalizada. Então, elas estão fortalecidas? Estão. É o que eu estou te falando. A grande questão que vai se colocar e quando passar? Porque tudo passa. Antigamente era a histeria da água, né? Era água, todo mundo com água, camelô vendendo água, farmácia vendendo água, loja de bicicleta vendendo água, todo mundo vendendo água. Aí veio o carnaval, acabou a histeria da água, a água agora brasileira é Perrier, e veio o carnaval e festa do carnaval. Aí acabou o carnaval, o que a mídia criou? A histeria do Covid-19. O carnaval acabou no sábado. Na quinta-feira eles começaram com a histeria do Covid-19. Foi quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos. Então, desde esse dia 15 de março, 14 de março, que a Globo só fala de Covid. Os jornais só falam de Covid. A política só fala de Covid. Então, tudo é Covid. É Covid para lá, Covid para cá, remédio do Bolsonaro, é do vírus da China, se a China pode
Nos Estados Unidos, um escritório de advocacia entrou com uma ação contra a China. No Brasil, um cara de Roraima ajuizou uma ação contra a União para que a União entre com uma ação contra a China, para pagar ao Brasil 5 bi pelos gastos com o Covid. Mas você vê, só os estados vão pegar 50 bi emprestado, então 5 bi se a China pagar ao Brasil não é nada. O prejuízo foi muito maior do que 5 bi. Não, desculpa, já. Então, assim, até agora, se eu fosse, né, já que eu sou um especialista da Rede Globo, eu diria que a mídia está 10, Não, tá 10-1 para a mídia. o Terça Livre. Você acha que depois dessa crise, o canal Terça Livre do Alan dos Santos e do Ítalo Lorenzon, você acha que eles saem fortalecidos ou saem enfraquecidos? Eles saem fortalecidos, mas eles têm um público muito específico, que é quase que uma ala da voz do Bolsonaro, digamos assim. Então, para ele expandir o universo dele, ou as pessoas teriam que aderir ao bolsonarismo, ou então ele teria que ter uma visão de neutralidade, digamos assim. Não estou dizendo que eles são imparciais. O que eu estou dizendo eles são é parciais, mas eles declaram que são parciais. Né? Eles são muito vistos como uma mídia parcial. Então, na hora em que você é visto como uma mídia parcial, enquanto o Bolsonaro estiver na crista da onda, eles vão estar na crista da onda. Na hora que o bolsonarismo cair, porque tudo um dia cai, eles vão cair junto. Aí ou eles vão se reinventar, ou eles vão afundar junto com o barco. Então, assim, se eles quiserem expandir, virar uma rede nacional, com jornais, com programas e etc. e tal, eles terão que, né, tender ao meio. Tender ao meio olha, eu sou liberal, mas eu não sou defensor de tal político, eu não sou defensor de tal ideologia. É uma briga Fox, CNN nos Estados Unidos. CNN é de esquerda, Fox é de direita. Eles estão mais ou menos fazendo isso. Eles já se colocaram no plano da direita. Quem é da esquerda? Eu não sei. É o Brasil do 247, né? Tem uns negócios assim de esquerda. Então, eles são a direita. Eles se posicionaram, é um nicho. Eles podem ficar nesse nicho. E aí, se esse remédio fizer efeito, aí eles saem fortalecidos. E o presidente sai fortalecido. Alexandre, é só o último aqui que eu vou pedir para você analisar, porque o tempo já está encerrando. O MBL, você acha que o MBL, depois dessa crise, eles voltam a ter algum protagonismo ou continuam de uma maneira mais discreta, como eles estão agora? Sem aparecer tanto como eles apareceram na época do impeachment? Eu acho que a tendência deles é estabilizar. Não, porque não. A partir do momento em que não tem. Aquele protagonismo que eles tiveram na época do impeachment, você acha que depois da crise do coronavírus eles não retomam? Não, porque não tem o que. Eles surgiram, esses movimentos sociais, eles surgem na hora de uma crise. Se vier uma crise econômica muito grande, mas aí a crise é econômica, a crise não é política. Eles só poderiam se fortalecer se eles possivelmente criarem uma bandeira contra o Bolsonaro, uma bandeira qualquer que seja, e aí, com o declínio do Bolsonaro, essa bandeira vir a tomar espaço. Se essa bandeira se eles não têm uma bandeira, eles praticamente votam com o Bolsonaro, fazem uma crítica ou outra ao Bolsonaro, mas eles basicamente votam porque, como o governo Bolsonaro é um governo liberal, teoricamente liberal, eles votam mais. A tendência deles é votar mais com o Bolsonaro do que ir contra o Bolsonaro. Então, não vejo por que eles agora terem eles surgiram, subiram, agora a tendência é cair ou Alexandre, se manter. Mídia, 30 segundos para acabar a live, encerra aí, cara. Instagram já sinalizou, faltam 20 segundos para encerrar. Encerra aí, cara.
Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Se tiverem perguntas, deixem as perguntas para a gente responder depois. E agradecer ao Rodrigo pelo convite. Né? Te agradeço aí. Pelo amor de Espero ter Deus, porque atendido as. faltam 5 segundos para acabar. Já manda o salve, tamo Valeu!